Bag, o que é bag, meu Deus do céu? Aquele paciente está em bag. Ó, professor, o que é isso? Se liga, enfermagem. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre as abreviações que podem se apresentar em nossos plantões, em nossos estágios aqui de enfermagem. Te prepara, pega caneta e papel para anotar todas essas abreviações e utilize aqui na sua anotação, como também na sua evolução de enfermagem. Mas antes, deixa o teu like, se inscreve no canal, vamos ajudar o professor a chegar a 100 mil inscritos até o Natal de 2024. Será se vocês irão entregar esse presentão para o professor? Então me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Como eu havia dito para vocês, tá aqui, preparei um mega material para vocês falando sobre essas abreviações na enfermagem. Então vamos lá. Quando você olha lá na sua evolução e anotação de enfermagem, vê SSV. Isso quer significar para você, turma, o que chamamos de sinal vital ou sinais vitais. Então, vai colher os sinais vitais, coloca assim na tua anotação de enfermagem lá embaixo, SSV, e coloca aqui os sinais vitais. MMI significa membros inferiores no plural, ou seja, os dois membros inferiores, as duas pernas. Mas quando eu quero me direcionar para uma delas, eu falo o quê? MIE, né? Que é membro inferior esquerdo, como também MID, que quer significar membro inferior direito. Agora, quero falar sobre os meus membros superiores da mesma forma. Vou colocar MMSS, que são membros superiores no plural, ou seja, os dois. Mas eu quero me direcionar apenas para um, professor. O paciente tem uma lesão em membro superior esquerdo. Como é que eu falo? Paciente com lesão em MSE, ou seja, membro superior esquerdo. Como também, se eu quero me direcionar para o membro superior direito, eu falo MSD, que é membro superior direito. Mas, agora, referente aqui aos sinais vitais, vou te mostrar algumas dicas aqui. Quando você vê FR, o que eu estou falando que é a frequência respiratória do nosso paciente. Agora, quando você olha ali RHA, significa ruídos hidroaéricos. FC, tá? FC é a nossa frequência cardíaca. Então, lembra que eu falei para vocês que lá no finalzinho da sua anotação e na sua evolução, você colocaria SSVV? Ou pode também ser na metade, no meio da sua evolução de enfermagem. Fica ao seu critério. A evolução e a anotação é muito aqui pessoal de cada um. Você só deve seguir um padrão, que no caso são as abreviações também. Mas o que é que eu quero falar para vocês? Se você coloca aqui os sinais vitais, você vai colocar também abreviações dele, como é o exemplo que eu falei para vocês, a frequência respiratória, como também a frequência cardíaca. BNF são bulhas normofonéticas. MV são murmúrios vesiculares. Bag, aqui, aí, bag, ei, bag, não é xingando pro teu paciente, nem colocando apelido nele não, tá? Mas quer significar que o paciente está em bom estado geral. Como também MEG, que quer significar que é mau estado geral. Então, eu quero falar sobre a condição clínica daquele paciente, se ele está bem ou mal, eu vou colocar BAG, para se ele estiver bem, porque é bom estado geral, e MEG para aqueles pacientes que estão em mau estado geral. Ok, turma? Agora aqui em relação às sondas e catéteres, por exemplo, o paciente está ali, vou até aqui dar um exemplo para vocês. Um paciente está utilizando, olha só que massa, um AVP, tá? Em MSE. Ou seja, estou me referindo que aquele paciente ele tem o quê? Um acesso venoso periférico em membro superior esquerdo. Então, está vendo como facilita muito na hora da sua anotação, como também evolução de enfermagem, você utilizar as abreviações? CVC significa o quê? Catéter venoso central. Sonda vesical de demora, eu vou falar SVD. Show, turma? Agora, sonda nasogástrica, ou seja, a sonda que colocamos lá no nosso estômago, eu vou me referir a ela a SNG. Assim como se eu estiver utilizando a sonda em posição ali enteral, ou seja, sonda nasoenteral, SNE. Show, turma? Então, você vai se referir com essas abreviações que eu estou deixando para vocês. Já na nossa monitorização do paciente, como é que eu vou estar me referindo, professor? Na minha monitorização, as abreviações que você pode estar se utilizando, a primeira é a PIC.
PIC é a pressão intracraniana, tá? Quando a gente está monitorizando essa pressão intracraniana, você vai colocar lá na sua abreviação como evolução a PIC, tá? Pressão intracraniana. Já a PIA, não é a PIA da sua casa não, tá? É a pressão intraabdominal. Quando eu estiver monitorando essa pressão intraabdominal, vou estar colocando lá na minha evolução PIA. PVC não é o PVC da sua casa não, tá? É a pressão venosa central. Já a PAN é a pressão arterial média, muito utilizado aqui em caso de TCE, tá? Você deve dominar também a pressão arterial média. A pressão arterial média. Vou até trazer um vídeo para vocês, ensinando para vocês como é que é o cálculo da PAN, que é a pressão arterial média. Já a BIC é quando aquele paciente está em uso de bomba de infusão contínua. Então, pacientes em uso de bomba de infusão contínua, você vai colocar aqui a nossa abreviação que chamamos de BIC, referente aos nossos soros. Aqui muitos técnicos, até enfermeiros, utilizam basicamente toda vez no nosso plantão. Todos os nossos plantões de enfermagem sempre tem ali um soro que a gente vai administrar nesse paciente. E você deve registrar qual tipo de soro que você vai estar utilizando. Nem todo soro aqui vai ser soro fisiológico não, turma. Muito cuidado. Mas, se esse paciente estiver em uso de soro fisiológico, você vai escrever lá na sua evolução, como também a anotação de enfermagem, SV. Esse SV significa soro fisiológico. E se possível, você vai até colocar a concentração dele, porque temos também diversas concentrações de soro fisiológico. A mais comum aqui é de 0,9%, tá? Mas você pode encontrar outras apresentações também de soro fisiológico. Quando você estiver utilizando o soro glicosado, você vai colocar a abreviação SG. SG significa soro glicosado. Já o soro ringelactato, você vai descrever ele como RL, ou seja, ringelactato. O paciente está em uso de ringelactato, muito utilizado em pacientes politraumas, tá? Agora, tem um tipo de soro também que é o soro glicofisiológico. Ele tem tanto aqui a glicose em sua composição, como também a parte sódica também do sódio. Então, é uma mistura de ambos os soros. Então, se esse paciente estiver em uso desse tipo de soro, pode acontecer que ele está em uso desse soro. Você vai colocar aqui o SGF, ou seja, soro glicofisiológico. Agora, na emergência, temos também alguns termos técnicos que utilizamos, abreviações, perdão. PCR é o que chamamos de parada cardiorrespiratória, quando aquele paciente ele não responde, aquele paciente não respira e não tem pulso central. Então, aquele paciente está em uma parada cardiorrespiratória. Temos a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Não é massagem, tá, turma? É RCP. Algumas pessoas falam massagem. Ou você fala RCP, ou você fala aqui compressões, que é o manejo aqui com a parada cardiorrespiratória. Já o FAB é o ferimento por arma branca, ou seja, arma branca, quando a gente fala isso, estou me referindo à faca, tá? Aquele paciente foi esfaqueado, então ele sofreu uma FAB. Agora, aquele paciente levou um tiro, esse paciente foi FAV, ou seja, ferimento por arma de fogo. Ele levou um tiro e chegou na sua emergência. Então você vai descrever dessa forma nos seus registros. Quero saber de vocês, gostaram dessa aula falando sobre as principais abreviações que podem se apresentar nos nossos plantões? E se você quer mais aulas falando sobre abreviações, coloca aqui, ó, comenta abreviações para eu saber se você tem interesse nessas aulas. E olha só que interessante, vou deixar uma dica surreal para você para ajudar nos seus plantões, como também na sua faculdade. E tudo isso por menos de R$2 por dia. Eu estou falando do Enfer Plus. O Enfer Plus é minha plataforma de assinaturas. Lá eu vou te falar tantas abreviações, vou te falar os termos técnicos presentes também, anatomia, fisiologia, urgência e emergência, atendimento pré-hospitalar, tudo que você vai precisar para avançar, dar um passo a mais na sua carreira na enfermagem. Para você garantir sua vaga, é bem simples. Clica aqui na descrição do vídeo, como também no comentário fixado. Turma, vou ficando por aqui. Beijão, forte abraço. Irei deixar aqui uma playlist, como também o último vídeo do canal, para vocês maratonarem o canal Manual da Enfermagem. Esquece a Netflix e vem pra cá. Fui, enfermagem!